Vamos lá, gente. Continuando agora, nós vamos falar das orações subordinadas. As orações subordinadas são um pouquinho mais difíceis. Ou melhor, menos fáceis. Por quê? Porque as orações subordinadas, elas são aquelas que exercem função sintática. Geralmente, quando o aluno ele tem dificuldade na oração subordinada, eu costumo dizer que a dificuldade não está na oração. A dificuldade está na análise sintática do período simples. Por quê, pessoal? Porque agora, sabe o sujeito que a gente estudou? Ele vai virar uma oração. Sabe o objeto direto que a gente estudou? Ele vai virar uma oração. O objeto indireto vai virar uma oração. O adjunta de nominal vai virar uma oração. O advérbio vai virar uma oração. Então, o adjunta adverbial, né? Perdão, vai virar uma oração. Então, muitas vezes o aluno ele não consegue identificar aquela oração pela deficiência na análise sintática, por realmente não saber exatamente o que é um sujeito, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, o que é um complemento nominal. Pensa comigo, se ele não sabe o que é um complemento nominal, como é que ele vai saber o que é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal? Entendeu? Então, assim, é preciso que a gente, se você tiver dificuldade, volte, vá à sintaxe, à análise sintática do período simples, estude melhor os termos da oração, para que você compare e veja o desenvolvimento dessas orações, tá bom? Vamos lá? Vamos comigo? Vamos juntos aqui? Nós dois, vamos lá? As orações subordinadas, elas podem ser de 3 tipos, como vocês já sabem. Elas podem ser substantivas, que são aquelas que vão exercer o papel do substantivo. Elas podem ser adjetivas, que são aquelas que vão exercer o papel do adjetivo. E elas podem ser adverbiais, que são aquelas que vão exercer o papel do advérbio. Se elas forem substantivas, elas podem ser de 6 tipos e a gente vai começar a vê-las agora. Então vamos lá. Oração, vamos lá. Oração subordinada substantiva. Uma oração subordinada substantiva é aquela que vai exercer o papel do substantivo. E aí o substantivo ele pode exercer papel de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo. Logo, então, a oração que exercer esses papéis vai ser chamada de oração substantiva, obviamente. Vamos lá? Se ela exercer o papel, ela pode ser, então, uma oração subordinada substantiva, tá? Substantiva. Aí ela pode ser subjetiva. A subjetiva, gente, a subjetiva é aquela que exerce papel de sujeito. É aquela que exerce o papel de sujeito da oração principal. Como assim, Ricardo? Como assim? Pensa comigo. Se eu disser assim, é lindo o jarro. É lindo o jarro. Você vai perguntar assim, tá, o que é lindo? O jarro. Aqui o que nós temos é uma inversão desse sujeito, que acontece demais, né? Demais no período simples. Essa oração ela está fora da ordem direta. Se você tiver a análise sintática, você vai pensar assim, o jarro sujeito é verbo de ligação, verbo predicativo. Lindo, predicativo do sujeito. Beleza. Gente, quantos verbos eu tenho aqui nessa oração? Não é um só? Então, beleza, eu tenho uma oração. Logo, eu estou falando de período simples. Mas imagine que eu diga assim, é lindo ver a mulher cantar. Opa. Ou melhor, é lindo ver a mulher. E depois eu falo sobre o outro.
É lindo ver a mulher. Você vai pensar assim, tá, Ricardo, o que que é lindo? O que que é lindo? Ver a mulher, sujeito. Mas ó, tem um verbo, isso aqui é uma oração, isso aqui é uma oração. Logo, se isso aqui é uma oração, isso aqui vai ser chamado de oração subordinada substantiva, por quê? Porque geralmente quem exerce o papel de sujeito é o substantivo, né? Então, substantiva subjetiva, porque aqui, ó, essa oração está fazendo o papel de sujeito, entendeu? Por que que eu disse que, às vezes, se o aluno ele não entender a oração, o problema não vai estar na oração, o problema vai estar onde? Vai estar na análise sintática. Então, se tiver dúvida, volte à análise sintática para que você entenda melhor isso aí. Olha só, vou dar outro exemplo para você. Vou te dar outro exemplo. Pensa aqui comigo, olha só. Vou dizer assim, ó, vou dizer assim. É importante o seu comparecimento. É importante o seu comparecimento. Beleza. Aí você vai perguntar assim, o que que é importante? Uai, o seu comparecimento. Então, o seu comparecimento é o sujeito. Esse é aqui vai ser um verbo predicativo, importante predicativo do sujeito. Tá bom, sem problemas. Eu tenho um período simples, eu tenho um verbo, logo eu tenho uma oração absoluta. Mas se eu disser assim, ó, é importante que você compareça, é que você compareça à reunião. Você vai pensar assim, Ricardo, peraí, mudou tudo. Por que que mudou? Porque agora você tem um verbo aqui, ó, compareça. E se você perceber, aqui você tem uma oração inteirinha, ó, inteirinha. O que que é importante? É que você compareça à reunião. Você, sujeito, compareça. Verbo transitivo indireto. A reunião, objeto indireto. Então, logo aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que subjetiva, gente? Porque esta oração é o sujeito desta aqui, ó, que vai ser chamada de oração principal. Aí esse vai ser o verbo predicativo, o importante vai ser predicativo do sujeito. Aí volte ao seu caderno e eu falei para você, eu falei assim, olha, as orações substantivas são introduzidas por um negócio chamado de conjunção integrante. Olha ela aqui, ó. Quais são as conjunções integrantes que a gente tem em português? Que e se. Então, quando você tiver uma oração subordinada substantiva, o que e o se que vão introduzir essas orações serão chamados de conjunção integrante, beleza? Beleza? Então tá, vamos entender aqui essa oração? Já vou colocar aqui o modelo. Existem aí algumas formas de essa oração aparecer. Pessoal, eu já vou dizer que, em regra, essa aqui é a mais difícil, tá? De todas as orações substantivas que nós temos. De todas elas, essa aqui é a mais difícil. Por quê? Porque ela costuma aparecer de várias formas. Exemplo. A primeira forma como ela costuma aparecer é assim, ó. Ela vai vir com verbo predicativo, verbo de ligação, mais predicativo do sujeito, mais o sujeito. Essa é a forma mais clássica de ela aparecer. Exemplo, ó. É importante que você venha. É importante que você venha. Vamos lá. O que é importante, gente? Que você venha. Que você venha é o sujeito. Só que esse sujeito é uma oração. Opa, beleza. Então, se o sujeito é uma oração, ele recebe um nome. Qual o nome? Oração subordinada substantiva subjetiva. Então, vamos lá. Oração subordinada substantiva subjetiva.
ativa, porque ela exerce o papel de sujeito. E o nome desta oração aqui que sobra, essa aqui todinha, esse é importante, porque você tem outro verbo aqui. Isso aqui vai ser a oração principal. Esse vai ser o verbo predicativo, esse importante vai ser predicativo do sujeito, tá? Pessoal, essa oração, ela pode vir reduzida. Quando a gente fala que ela vem reduzida, é porque ela vem sem a conjunção integrante, porque esse que aqui, ó, que introduz, você sabe que é a conjunção integrante. Essas orações, elas podem vir reduzidas, sem a conjunção integrante. E aí, quando elas vêm reduzidas, o verbo vai para o infinitivo. Exemplo, ó, qual é a outra forma que nós teríamos de dizer isso? É importante você vir. É importante você vir. Então, peraí. Continua da mesma forma, ó. O que é importante? Esse é um verbo predicativo. Esse importante é um predicativo do sujeito. E esse você vir é a oração. Só que é a oração subordinada substantiva subjetiva. Aí você fala assim, tá, Ricardo, o que muda de cima para baixo? Muda é que você não está vendo mais a conjunção integrante. E muda que você está vendo que o verbo agora está no infinitivo. Por isso que a gente diz que ela está reduzida de infinitivo. Reduzida de infinitivo. Então, nós temos uma oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Gente, ó, esta estrutura é a estrutura clássica. Pensa comigo, é proibido fumar. Ó, é proibido fumar. É essa estrutura aqui, ó. Fumar é proibido, né? Se a gente tivesse... O que é proibido? Fumar, mas fumar não é verbo. Se fumar é verbo, é uma oração. Então, qual que é o nome dessa oração? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. É proibido pisar na grama. Opa, pisar na grama. Olha aí a oração. O que é proibido? Pisar na grama. Pisar na grama é uma oração por causa do verbo. Então, qual é o nome dessa oração? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Olha, é claro que eu vou. Que eu vou, é claro. O que é claro? Que eu vou. Esse que eu vou é a oração. Qual é o nome dessa oração? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Você fala assim, Ricardo, reduzida? Não, porque olha só, o que aí? Olha o que? Que eu vou. Então, se aparece o que, é porque a gente diz que ela está desenvolvida. Beleza? Olha, essa é a principal forma de essa oração aparecer. Tá? A principal forma de essa oração aparecer. Beleza. Vamos mais. Olhem aqui. Além dessa forma, você tem também uma outra chamada de partícula C. Você vai ter o verbo transitivo direto mais a partícula C, chamada de apassivadora, mais o sujeito dessa oração. Então, vamos lá. Nota-se que o Brasil vai mal. Nota-se que o Brasil vai mal. Pessoal, quem nota, não nota alguma coisa? Quem nota, não nota alguma coisa? Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Concorda comigo? Logo, gente, esse ser, se esse verbo aqui é um verbo transitivo direto, vamos lá, quem nota, nota alguma coisa. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Se esse verbo é um verbo transitivo direto, esse ser aqui vai ser o que a gente chama de PA, que é partícula apassivadora. Porque o verbo notar não vem com esse ser. A gente fala, eu notei tal coisa. Ninguém fala, ele nota-se, né? Foi colocado esse ser nesse verbo notar. Então, esse ser é o que a gente chama de partícula apassivadora. Logo, esse que o Brasil vai mal é uma oração que vai ser chamada de sujeito. Qual que é o nome dessa oração? Oração subordinada substantiva subjetiva. E o que vai ser este que aqui? Você já sabe, conjunção integrante, que é a conjunção que introduz esse tipo de oração, tá?
Então, até agora você já viu duas formas de essa oração aparecer. Lá na aula de partícula C, você vai entender melhor o que é essa partícula passivadora. Você vai entender melhor, porque lá nós vamos falar o que é esse C com partícula passivadora, então você vai entender melhor. Por enquanto, basta saber que esse C, para ser partícula passivadora, ele vai acompanhar um verbo transitivo direto. Ele vai acompanhar um verbo transitivo direto, e o que seria o objeto direto passa a ser sujeito. Então, se eu disser assim, ó, nota-se que o Brasil vai mal, o que está escrito é assim, ó, que o Brasil vai mal é notado, tá bom? Vamos lá, continuando. Existe outra forma de essa oração aparecer. Às vezes ela aparece assim também, ó. Às vezes ela aparece assim também. Com verbo intransitivo, às vezes ela aparece assim também, verbo intransitivo, mais sujeito. Às vezes ela aparece com verbo intransitivo mais sujeito. Então, assim, como assim, Ricardo? Olha só. Parece que vai chover. Parece que choverá. Vamos lá. O que parece, gente? Que choverá. Parece vai ser o verbo intransitivo. E esse que choverá vai ser a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração subordinada. Ó, consta, olha só. Consta que os documentos foram queimados. Consta que os documentos foram queimados. Aí você pergunta assim, o que consta? Que os documentos foram queimados, consta que os documentos foram queimados, consta. A questão é que vocês às vezes podem estar confundindo ou com dificuldade, é que essas orações, elas vêm depois do verbo. Elas, em 99, 98% dos casos, elas vêm depois do verbo, vêm posposta a esse verbo. Então, se eu disser assim, ó, consta que os documentos. Consta que os documentos são reais. Observem aí, ó, eu tenho um período composto de duas orações. Um período composto de duas orações. O sujeito de consta, isso aqui vai ser um verbo intransitivo, o sujeito de consta é que os documentos são reais. Logo, se isso aqui é o sujeito, é uma oração, e essa oração exerce papel de sujeito, qual é o nome dessa oração? Oração subordinada substantiva subjetiva. E o que vai ser esse que aqui, pessoal? O que vai ser esse que aqui, ó? Assim como vai ser esse que de cima? Conjunção integrante. Conjunção integrante. Gente, mais importante do que você ficar decorando essas formas aqui, ó, se bem que esta primeira aqui, ó, você tem que saber, essa aqui tem que saber de cor, é só se lembrar lá do é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Amar as pessoas como se não houvesse amanhã é preciso, tá vendo? É só você se lembrar da música, ou se lembrar do é proibido fumar. O que é proibido? Fumar. Fumar é oração, logo fumar é verbo. Melhor. Fumar é verbo. Logo, fumar é uma oração. E essa oração, ela faz papel de quê? De sujeito. Logo, ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Esta aqui, como eu costumo dizer, é a oração um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais difícil, mas se você tiver dificuldade, pode ter certeza de que tem que correr lá na análise sintática do período simples para que você entenda melhor essa estruturação aqui. Tá joia? Vamos lá então? Vamos tocar o barco? A gente vai falar então agora sobre as orações objetivas diretas. As orações objetivas diretas. Então, as subjetivas são aquelas que exercem o papel de sujeito. E as objetivas diretas? São aquelas que vão exercer o papel de objeto direto. Então, vamos lá. As objetivas diretas são aquelas
de objeto direto da oração principal. Como assim? Assim, ó, olha só. Ana falou que me amava. Ou melhor, gente. Ana falou bobeira. Você vai reparar que aqui eu só tenho um verbo, logo eu só tenho uma oração, logo eu estou falando de período simples. Vamos fazer análise sintática? Quem que é o sujeito? Ana. Falou, verbo transitivo direto. Quem fala, fala algo. O que que Ana falou? Bobeira, objeto direto, beleza? Só que agora eu quero mudar. Agora eu quero colocar assim, ó. Ana falou que me amava. Opa, 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 opa. Ana falou que me amava. Olha isso aqui. Ana é o nosso sujeito. Quem fala, fala algo. O que que Ana falou? Isso aqui, ó. Que me amava. Objeto direto. Só que esse objeto direto é uma oração. Olhem aqui. Ana amava eu, ó. Ana amava eu. Ana amava eu. Ela amava eu. Porque está escrito isso. Ana falou que ela me amava, né? Ela amava eu. Então, repare que isso é uma oração. Olha o verbo aqui dentro. Logo, se esse objeto direto é uma oração, qual que é o nome dessa oração? Oração subordinada, substantiva, objetiva. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por quê, amigos? Porque essa oração, ela exerce o papel de objeto direto da oração principal. E aí você deve estar se perguntando assim, Ricardo, esse que aqui é a conjunção integrante, não é? Exatamente. Esse que aqui é a conjunção integrante, que é a conjunção que vai introduzir, esse tipo de oração, tá? Conjunção integrante. Até agora, como é que estamos? Tudo bem? Beleza. Pessoal, e se eu disser assim, ó, olha só. Eu quero que você vá embora. Eu, sujeito, quero. Quem quer, quer alguma coisa. Que você vá embora, olha que isso é uma oração, ó. Que você vai embora. Você vai embora. Qual é o nome dessa oração que exerce o papel de objeto direto? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E o que vai ser esse que aí? Conjunção integrante. Conjunção integrante. Beleza? Gente, então as orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas são aquelas que vão exercer o papel de objeto direto. Tá bom? Vamos lá. Continuar, tocando o barco aqui. Além das orações objetivas diretas, nós temos as objetivas indiretas. Além das objetivas diretas, nós temos as objetivas indiretas. E aí, vamos lá, a gente já sabe o que é um objeto indireto, não sabe? Vamos lá, olha só. Eu preciso de você. Deixa-me só colocar a teoria para vocês, né? Estou colocando a teoria, então deixa-me colocar aqui a teoria para vocês. As objetivas indiretas são aquelas que exercem o papel de objeto indireto da oração principal. As objetivas indiretas são aquelas que exercem o papel de objeto indireto da oração principal. Como assim? Como assim? Como assim? Vou te mostrar. Olha só. Eu preciso de ajuda. Ô, gente, quantos verbos eu tenho aqui nessa estrutura? Só um, que é o preciso. Então eu tenho um período simples. Logo eu tenho que estudar só os termos da oração. Bora. Quem que é o sujeito preciso? Eu. Quem precisa, precisa
De. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Eu preciso de ajuda. Quem precisa, precisa de. Beleza. Logo, vamos fazer a análise sintática? Eu, sujeito. Preciso. Verbo transitivo indireto. De ajuda, objeto indireto. Tá bom. Mas eu não quero fazer um período simples. Eu quero fazer um período composto e criar uma oração objetiva indireta. Eu preciso de que você venha. Eu preciso de que você venha, eu preciso de que você me ajude, e assim por diante. Olha só, eu, sujeito, preciso. Quem precisa, precisa de alguma coisa. De que eu preciso? De que você venha, de que você venha. Qual é o nome dessa oração? Oração subordinada substantiva objetiva. Eita, letra. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Reparem que esta oração aqui, ela faz o papel de objeto indireto desta primeira aqui, ó, que é a oração principal, gente. E aí eu te pergunto, você fala assim, Ricardo, mas ninguém fala eu preciso de que você venha. A gente fala assim, nossa, eu preciso que você venha. Beleza, eu até acho não, é possível falar isso. Sabe por quê? Porque essa preposição ela é facultativa. E aí você pode anotar, pode colocar assim, ó. Nas orações objetivas indiretas, a preposição ela é facultativa. Por isso que você pode dizer eu preciso que você venha, ou pode também dizer eu preciso de que você venha. Eu sempre coloco a preposição. Por que eu coloco? Pensa comigo, se eu coloco a preposição no período simples, como é que eu não vou colocar essa preposição no período composto, gente? Entenda? Embora ela seja facultativa, eu sempre coloco essa preposição, tá? Só que você precisa saber que ela pode ser retirada. Então, as objetivas indiretas são aquelas que exercem o papel de objeto indireto da oração principal. Beleza? Na paz até agora? Vamos mais. Até agora nós vimos, então, 3 orações. Nós vimos as orações subordinadas, substantivas, subjetivas, que exercem papel de sujeito. Vimos as orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas, que exercem o papel de objeto direto. E vimos as orações subordinadas, substantivas, objetivas indiretas, que exercem o papel de objeto indireto. Beleza? Então, agora continuando. Faltam 3, porque nós vimos que precisamos falar ainda das predicativas, das apositivas e das completivas nominais. Vamos lá? Vamos juntos aqui? Completivas nominais. Vamos falar das completivas nominais. Gente, as completivas nominais são aquelas que vão exercer o papel de complemento nominal. Aí você fala assim, Ricardo, eu esqueci o que é um complemento nominal. Então, corra a aula lá, corra a aula e veja o que é um complemento nominal, tá? Corra a aula e veja para você ter mais facilidade nisso aqui. Você vai ver que o complemento nominal é um termo que vai ser pedido pelo nome, que pode ser um adjetivo, um substantivo ou um advérbio. As orações completivas nominais são aquelas que completarão o nome da oração principal. Olha só. Exemplo. João tem medo de que o pai morra. Bora lá.
Quem é o sujeito? Quem é o sujeito? João. Tem. O que que João tem? Verbo transitivo direto. O que que João tem? Medo. Medo é o quê? Objeto direto. Beleza. Gente, vocês vão perceber agora que esse de que o pai morra é uma oração que está ligada ao substantivo medo. Se alguém tem medo de alguma coisa. Reparem que esse de que o pai morra está sendo pedido por esse nome aqui, ó. E aí, qual que é o nome do complemento do nome? Complemento nominal. Só que esse complemento nominal é uma oração. Olha aqui, ó. O pai, sujeito, morra, verbo, ó. Tá vendo? Esse que, você já sabe o que ele vai ser. Esse que vai ser a conjunção integrante. E, obviamente, essa preposição está sendo pedida pelo nome, né? Então, isso aqui é uma oração. Qual é o nome dessa oração que exerce o papel de complemento nominal, amigos? Qual é? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Completiva nominal. Por quê? Porque esta oração está exercendo o papel de complemento nominal desta oração. Olha só. Tenho esperança de que você passe. Tenho esperança de que você passe. Eu, sujeito, tenho. Verbo transitivo direto. O que eu tenho? Esperança. Se há esperança, a esperança de alguma coisa. Opa, de que você passe, é uma oração. Essa oração, ela completa o nome esperança. Então, qual é o nome dessa oração? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Por quê? Porque ela exerce o papel de complemento nominal da oração principal. Beleza? Vamos lá. Além disso, além desta aqui, ó, além da completiva nominal, nós temos as orações que são predicativas. Vamos lá. As predicativas, elas vão exercer papel de quê, gente? O próprio nome já fala de predicativo. Vamos lá. Se eu disser assim, são aquelas que exercem função de predicativo da oração. São aquelas que exercem função de predicativo da oração principal. Como assim? Olha só. A verdade é linda. Ó, a gente já viu isso aqui, lá na análise sintática do período simples. Observem aqui. Esse a verdade vai ser o quê, gente? Vai ser o sujeito. A verdade é o sujeito. O que vai ser se é aqui? Um verbo predicativo, um verbo de ligação. Você concorda que esse linda está qualificando essa verdade? Isso aqui, então, é um predicativo do sujeito. Tá bom. Quantos períodos eu tenho aqui? Quantos verbos? Então, logo eu tenho um período composto de uma oração. Isso se chama período simples. Período simples. Período simples. Pois bem, para que ele se torne um período composto, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma oração. Eu preciso ter mais de uma oração. E aí, repare que eu vou trocar isso aqui, ó. A verdade é que você me ama. A verdade, sujeito. O verbo predicativo. Que você me ama é o predicativo do sujeito. Que você me ama é o predicativo do sujeito. Só que repare que esse predicativo do sujeito é uma oração. Então agora, adivinhe. Qual é o nome da oração que vai exercer o papel de predicativo do sujeito? Oração subordinada substantiva predicativa, gente. E o que vai ser esse que aqui, ó? O que vai ser esse que? Você já sabe o que é. Vai ser a tal da conjunção integrante. Vai ser a conjunção integrante. Então, para que a oração ela exerça um papel de predicativo, ela precisa
qualificar o sujeito, como a gente tinha dito na aula anterior, lá na análise sintática do período simples, na parte de estruturação sintática. Então, a verdade, sujeito. Esse vai ser um verbo predicativo. Que você me ama é um predicativo do sujeito. Só que este predicativo do sujeito é uma oração. Se esse predicativo do sujeito é uma oração, o nome dessa oração é oração subordinada substantiva predicativa. Tá bom? Pois bem, por fim, nós temos as orações apositivas. Temos as orações subordinadas substantivas apositivas. E, pessoal, o nome já fala, né? O nome já conta pra gente. As apositivas são aquelas que vão exercer o papel de aposto de um termo da oração principal. Então, vamos lá. As apositivas são aquelas que vão exercer o papel de aposto de um termo da oração principal. Então, assim, como assim, Ricardo? Olha só. Se eu disser assim, vamos tentar ver lá no período sim, só para você se lembrar do que é o aposto. Quando você pensar em aposto, você vai pensar em substituição. Lembra-se disso? O aposto ele tem função substituto, né? Substituta. Olha só, se eu disser assim, ó, comprei isto. 2 pontos. Pão e leite. Você concorda comigo que este comprei é um VTD, verbo transitivo direto? Você concorda que esse isto é um objeto direto? O que vai ser esse pão e leite? Esse pão e leite não se refere a isto? Ah, então esse pão e leite é o aposto. Como assim? Por que aposto? Tira isso daqui. Como é que ficaria? Comprei pão e leite. Aí isso aqui deixaria de ser o aposto, passaria a ser objeto direto. Viram que o aposto ele tem essa função substitutiva? A gente tinha falado isso quando nós falamos lá sobre o aposto nas funções sintáticas, tá bom? Pois bem, e o que vai ser uma oração apositiva? Imagine. Uma oração apositiva vai ser aquela oração que vai exercer um papel de aposto de um termo da oração principal. Quer ver? Vou te mostrar agora. Olha só. Repara aqui, venha comigo. Só quero uma coisa. 2 pontos. Que você vá embora. Só quero uma coisa, que você vai embora. Só quero uma coisa, que você vai embora. Vamos lá. Esse só é um advérbio, né? Logo, a gente já sabe que vai ser um adjunto adverbial, que é somente. Quero. Quem quer, quer algo. O sujeito aqui é o quê? O sujeito aqui é elíptico, não é? Eu, sujeito, quero. Quem quer, quer algo. O que eu quero? O que eu quero? Uma coisa. Esse uma coisa é objeto direto. Tá bom. E aí, o que é esse que você vai embora? Você está vendo que esse que você vai embora se refere a esse uma coisa? Não é? E que esse que você vai embora, ele é uma oração? E que esse que você vai embora pode substituir essa uma coisa assumindo o papel que ela exerce? Sim, então o nome disso aqui é aposto. Aposto. Mas espera aí, Ricardo, esse aposto é uma oração. Olha só. Você, sujeito, vá embora. Verbo e complemento. Então, se eu tenho aqui uma oração inteira, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, apositiva. As orações subordinadas, substantivas, apositivas são aquelas que vão exercer o papel de aposto
aposto de um termo da oração anterior. Então, reparem aqui comigo. Eu vou tirar. Tirei. Como é que ficaria a oração? Só quero, verbo transitivo direto, quero o quê? Que você vá embora. Você está vendo que isso aqui passaria a ser o objeto direto? Passaria a ser o objeto direto? E aí isso te afirma, isso te mostra, te dá mais certeza ainda de que esta oração é um aposto. Então, ó, só quero uma coisa. Voltando aqui. Esse uma coisa é o nosso objeto direto. Logo, esse que você vai embora é um aposto. Qual é o nome desse aposto? Aposto explicativo. Gente, ó, uma charada. Quase sempre, em 98% dos casos, ele virá com um sinal de 2 pontos. Quase sempre ele virá com um sinal de 2 pontos. E agora, para fechar a nossa aula, qual é o nome deste que aqui? Qual é o nome deste que? Você já sabe. Conjunção integrante. Por que conjunção integrante? Porque as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas pelo que ou pelo se, que são conjunções integrantes, Só para fechar, você deve ter falado assim, Ricardo, mas você não deu nenhum exemplo dessa oração com o se. Vou te dar esse exemplo, rapidinho aqui, ó, só para a gente fechar a aula, rapidinho. Não sei se ele gosta de peixe. Não sei se ele gosta de peixe. Ai, gente. Quem que é o sujeito? Quantos verbos eu tenho aqui? 2, ó. O verbo saber e o verbo gostar. Vamos lá. Quem que é o sujeito de esse não? É um adjunto adverbial de negação. Quem que é o sujeito de sei? Elíptico, eu. Então, eu, sujeito. Sei, verbo transitivo direto. Quem sabe, sabe algo. E quem não sabe, também não sabe algo. Esse se ele gosta de peixe é o nosso objeto direto. Mas espera aí. Esse objeto direto é uma oração. Logo, se esse objeto direto é uma oração, qual é o nome dessa oração? Oração subordinada substantiva objetiva direta. E este se aqui vai ser o quê? A conjunção integrante. Beleza? Então, gente, olha só. Aqui nós estudamos as orações subordinadas substantivas. Recapitulando aqui. O que são elas? São aquelas que vão exercer o papel do substantivo. Qual papel? De sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e predicativo. Logo, quando essas orações exercerem esses papéis, elas vão se chamar subjetivas, quando exercer papel de sujeito. Aí eu te mostrei as formas como ela costuma aparecer. Objetivas diretas, quando ela exercer o papel de objeto direto. Objetiva indireta, quando ela exercer o papel de objeto indireto. Predicativa, quando ela exercer o papel de predicativo. Apositiva, quando ela exercer o papel de aposto, e completiva nominal, quando ela exercer o papel de complemento nominal. Saiba também, lembre-se também de que as orações substantivas, subordinadas substantivas, são introduzidas por um negócio chamado de conjunção integrante. Quais são elas? Que e se. Beleza? Então, por hoje é só, por agora é só. A gente terminou aqui esse bloco das orações subordinadas substantivas. Vimos as 6 orações. A que mais cai mesmo é a subjetiva. Na próxima aula nós vamos falar sobre as orações adjetivas e, em seguida, as adverbiais. Tá bom? Então, por hoje é só. Beijo grande e até a próxima.